Muito bem, então agora vamos passar para a Luísa Machado. E Luísa, você fique à vontade. Se você quiser falar de pé, fique à vontade. Se quiser falar sentada, também esteja à vontade. Bem, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite. Eu estou aqui representando o nosso secretário de Atenção à Saúde, doutor Elvésio, né, e, consequentemente, o Ministério da Saúde. Bem, é muito bom, né? Primeiro que é importante a gente falar daquilo que a gente faz, né, e do que a gente gosta de fazer. Eu estou na área da saúde do idoso desde que eu entrei praticamente no Ministério da Saúde, há 30 anos aí, né, lutando pela atenção à saúde do idoso. Eu estou em Brasília com essa missão há 2 anos, para lá a convite, né, e assumi o cargo há 2 anos atrás, com muita luta. Eu fiquei durante 8 anos na coordenação de saúde do idoso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, onde nós éramos 2 durante 5 anos para tocar o município do Rio de Janeiro com 800 mil idosos. Bom, eu achei que quando chegasse no Ministério seria muito diferente, né? Só que hoje no Ministério eu tenho como responsabilidade 20 milhões de idosos, mais de 20, e sou eu, única servidora de carreira, e mais 5 técnicas, contratos, copas. Então, as dificuldades são muito grandes, né? Nós temos muitas ações, muitas viagens, muitos planejamentos, né? Tudo assim para ontem. E muitas vezes a gente não consegue dar conta. Eu só queria pedir para pagar um pouquinho, não sei se vai ficar bom para vocês aqui. Bom, o tema que me foi, né, solicitado, saúde do idoso, desafio contemporâneo para o Sistema Único de Saúde. Na realidade, se nós formos avaliar, em 1970, nós cantávamos na Copa do Mundo de 70, 90 milhões em ação para frente Brasil. Né? Nós éramos 90 milhões de habitantes, hoje nós somos 200. Naquela época, eu era jovem, né? Eu olhava para minha mãe, que era mais nova do que eu hoje, eu achava minha mãe extremamente velha. Né? Era o estereótipo realmente da dona de casa, que criou 6 filhos, com todas as dificuldades, né? Dando educação para todo mundo, mas venceu. Eu não sei se hoje eu conseguiria fazer o que ela fez. Como viúva, viveram com a pensão do meu pai, né? E criar 6 filhos pequenos. Então, a dificuldades naquela época existiam, mas eram mais fáceis. Né? A família vivia ali junto, todo mundo ajudava, todo mundo contribuía. Eu acho que hoje está muito mais difícil. Então, a gente começa a falar, inclusive, pelo lado da família. A família mudou. Por exemplo, a minha avó teve 12 filhos. A minha mãe teve 6. Eu só tive 2 e a minha filha só tem 1. E não vai ter mais. E a outra eu não sei se vai ter. Porque primeiro é a carreira. Né? Então, a gente já começa por aí. Quem cuidará de mim? Né? Eu não sei o que vai acontecer. A gente já tem que começar a pensar. E rapidinho, né, nós vamos chegar aí, um boom do envelhecimento, e nós precisamos, cada vez mais, termos profissionais com formação, profissionais que tenham o interesse na área da geriatria e gerontologia. Senão, não sei o que será da gente. Na realidade, eu já estou legislando quase que em causa própria. Ano que vem, se Deus quiser, eu estou nesse grupo. Então, eu vou colocar aqui para vocês como está a atenção à saúde do idoso no Ministério da Saúde. Eu só queria saber do laser. Onde é que está o laser? Está aqui, mas eu não estou conseguindo. Ah, está aqui em cima. Já descobri. Então, o que acontece? Dentro da hierarquia organizacional do Ministério da Saúde, nós temos aqui, ó, Ministério da Saúde, logicamente, a Secretaria de Atenção à Saúde, onde se encontra o doutor Elvésio Miranda, o nosso secretário, um dos secretários, né? Nós temos o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, onde está localizada a área técnica de saúde do idoso, da criança, da mulher, do adolescente, do homem, da saúde mental, do deficiente, do sistema presidiário, né? Aqueles privados de liberdade, e agora a Política Nacional de Humanização. Na realidade, além do idoso, existem 8 áreas programáticas aqui. E um diretor para cuidar disso tudo. Bom, nós começamos com um grande desafio.
primeiro desafio que nós vamos observar é o tamanho do nosso país. Como é que se cuida da saúde da população idosa em um país com essa dimensão? Né? Nós temos aqui, ó, São Paulo está aqui. Mas como é que vive o idoso que está aqui no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, vivendo, por exemplo, na Avenida Atlântica, com uma boa aposentadoria, e aquele idoso que vive lá no interior da Paraíba? Né? Se a gente analisar, ninguém envelhece igual. Existe uma coisa chamada heterogeneidade. Como está vivendo a nossa população idosa? Se nós temos 26 estados, um Distrito Federal, mais de 5 mil municípios, 5.636 municípios. O que nós estamos fazendo por essa nossa população? Não é fácil não, tá? Às vezes eu tenho vontade de pegar minha bolsa e voltar para o Rio de Janeiro. Mas eu sou meio teimosa, gosto de desafios. E eu espero hoje colocar aqui uma sementinha para muitos de vocês se voltarem para a questão da geriatria e gerontologia. E esse ano, bom, todos devem lembrar que até bem pouco tempo, só se preocupava com a atenção materno-infantil. Então a prioridade era criança e mulher. Em março desse ano, eu consegui colocar, inclusive com o apoio do nosso secretário, também compartilhou comigo essa luta, eu consegui colocar como um dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde o processo de envelhecimento e atenção à saúde da pessoa idosa. Dentro das marcas do nosso governo Dilma, o que consta lá? Rede Cegonha, que é materno-infantil, crack e outras drogas e álcool, urgência e emergência. E nós conseguimos incluir a atenção à pessoa idosa dentro do objetivo estratégico do Ministério. Então, também vai entrar como uma marca de governo. Promover a atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas. Alguém ontem assistiu ao jornal? Ontem foi lançado o Plano Nacional de Combate às Doenças Crônicas. Então, eu trouxe, inclusive, um livro para mostrar para vocês, foi lançado ontem. O Brasil é um plano 2011 até 2022. E o Brasil, na Assembleia da ONU, que acontecerá em setembro, a nossa presidenta Dilma levará esse plano para apresentar. Então, eu acho que o Brasil avançou muito. E a grande preocupação é exatamente com as doenças crônicas, onde o maior percentual atingido por elas é a população idosa. Está na população idosa. Então, promover a atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, estimulando o envelhecimento ativo, a prevenção e o controle dos agravos em todos os níveis de atenção. Então, eu acho que isso aqui para a gente é uma conquista. E aí eu vou falar rapidamente, porque o nosso querido professor Álvaro já falou, né? O que se considera a população envelhecida? Se nós avaliarmos, né, nós temos no Brasil, em todos os nossos estados, uma população acima de 7%. Considera-se população envelhecida aquela cujo percentual está igual ou acima de 7%. E em todos os nossos estados nós já estamos. Quem é o velho ou idoso? Os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, aquele que tem 60 anos ou mais. Nos países desenvolvidos, aqueles que têm 65. Nós temos uma característica muito interessante. Nós envelhecemos muito rapidamente. Os países ricos ficaram ricos antes de envelhecerem. E nós envelhecemos e continuamos pobres. Né? Hoje no mundo, nós temos aí em torno de 590 milhões de idosos. Em 2025 nós teremos 1 bilhão e 200. Em 2050, 2 bilhões. E aí, nós estamos preparados? Não. Eu acho que nós temos que começar a nos preocupar. No Brasil, nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de idosos, né? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em 2025, mais ou menos 32 milhões de idosos. Eu estarei lá, rapidinho chega, né? 14 anos. Nós seríamos a 6ª população do mundo em número de idosos. Nós vamos perder apenas para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para o Japão e para a Indonésia. E aí hoje nós sabemos que 1 em cada 10 pessoas no mundo é idosa. Em 2050, 1 em cada 5 será idosa.
E em 2050 nós teremos o mesmo percentual de pessoas idosas que o percentual de crianças de 0 a 14. Né? E aí? Então, para lembrar para vocês, nós tínhamos uma pirâmide em 1980, né? Uma base larga, composta por crianças de 0 a 14, e foi, né? Era a pirâmide que nós tínhamos em 80. E aí, o que aconteceu? 2010. Aquela criançada que estava lá na base já está aqui no meio, ó. Muitos de vocês. Né? Em 2050, não existirá mais a pirâmide, nós teremos um barril. E aí? Número de idosos, muito idosos, quer dizer, aqueles com 80 anos e mais. Em 1980, olha o que nós tínhamos. Em 2050, olha o que nós teremos. Né? Como vai acontecer e o que vai acontecer? Qual será o nosso boom? Está aqui, ó. Então nós vamos avaliar aqui, ó, uma comparação. O mais clarinho, 1998. O mais escuro, 2008. Todos os estados do Brasil, hoje, estão praticamente acima de 7%. Nós vamos avaliar aqui o primeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Cadê o Rio? Tem o dedo aqui. Ah, sei, gente. Aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha como é que tá. Rio Grande do Sul. Né? E aí o São Paulo, hein? Vamos ver aqui o São Paulo. Do lado do Rio. Tá aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos que cada vez nos preocuparmos mais. Né? Se você vê o que está pequenininho aqui, Roraima. Roraima tem um pouquinho, né? O Acre também. Mas mesmo assim, o quantitativo representativo. E aí, aquilo que eu falei. Nós vamos chegar em 2050 e vamos nos encontrar aqui, ó. A partir da década de 70, começou a haver uma queda, né, no nascimento de crianças. E o número de idosos, ó, aumentando. Então, 2050, teremos um encontro marcado. No período, né, de 1940 a 2008, o período, a proporção de idosos cresceu 170%. Enquanto que a redução da proporção de crianças de 14, até 14 anos foi de 42%. Então, a gente tem que trabalhar e correr atrás do prejuízo. E por que nós temos que falar do envelhecimento? Por que nós estamos hoje aqui falando sobre isso? Né? Que nós achamos bonitinho, que é interessante, nós temos bons dados para discutirmos. Não, porque nós estamos preocupados. E seria muito bom se nós tivéssemos todos os dias, né, essa preocupação e eventos desse tipo. Está aqui, ó, por que falar do envelhecimento? No mundo, o mundo inteiro começou a se preocupar no final do século XVIII. O Brasil só começou a se preocupar no final do século XX, aliás. A expectativa de vida em 1900 era de 33 anos, hoje de aproximadamente 75. Então, estamos caminhando para lá. Por que falar do envelhecimento? Porque nós temos a necessidade de fomentar políticas públicas. Isso aqui é fundamental. Nós temos que nos preocupar nas 3 esferas de governo, através de ações de promoção, prevenção e proteção voltadas para a pessoa idosa. Na realidade, essa preocupação não pode ser só do governo, de todos os setores da sociedade. Essa preocupação tem que ser minha, sua, de todos nós, da família, do próprio idoso também. Se ele não se preocupar com o futuro dele, quem vai se preocupar? Né? E na realidade, a gente tem que se preocupar lá na questão materno-infantil. Aquela mãe que acompanha um bom pré-natal, né, que está colaborando para que seu filho seja uma criança saudável, né, seja um adulto saudável e provavelmente um velho com melhores condições. Na realidade, a gente fala velho ou idoso mesmo, tá? Então, o que nós temos aqui? Capaz de superar suas deficiências e limitações, contribuindo para a manutenção e melhoria contínua da qualidade de vida. Necessidade de envolvimento de todos os setores da sociedade. A família, a sociedade, o governo. E quem são os nossos novos idosos, né? Quem chega aos 60 hoje, graças a Deus, está muito bem, obrigado. A grande maioria. Quem chegar aos 60 anos, com boas condições de saúde, tem uma expectativa de vida de mais de 20 anos, pelo menos. Portanto, pode chegar com facilidade aos 80 anos. Eu espero ter a mesma sorte da minha mãe. A minha mãe faleceu ano passado, aos 94 anos. Mas até os 93 e alguns meses ela estava muito bem, obrigada.
Então, eu espero conseguir, né, ter essa sorte. Então, viver muito, mas viver bem. Isso que é importante. Quem são os nossos idosos de hoje? Olha aqui, ó, nós temos o nosso querido Chico Buarque, que está aqui com mais de 60 anos. Né? Chegou aos 60 anos, muito bem, obrigado. Nós temos aqui o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, né? Erasmo fez 70 anos outro dia, comemorando. Aqui, muita atividade plena. Nós temos nosso querido Oscar Niemeyer, que construiu Brasília. Com 103 anos, ainda continua indo ao seu escritório. Nós temos a nossa querida Fernanda Montenegro. Com 80 anos, continua trabalhando, teatro, cinema, fazendo novela, fazendo tudo. E qual é a situação dos nossos velhos hoje? Quando crianças não tinham vez. Porque na época em que eles eram crianças, criança não tinha vez. Quando adultos, não tinham voz. Porque naquela época em que eles eram adultos, estávamos no auge da ditadura. E eles não podiam se organizar, se mobilizar e nem falar. Hoje, eles chegam à velhice e não têm nem vez, nem voz. Nós temos que acabar com isso, né? Então, nós temos que mudar. Se nós somos estudiosos no assunto, se nós estamos lutando por isso, nós temos que brigar por isso. Vamos mudar essa realidade. E quais são os nossos grandes desafios? Aqui, ó, envelhecimento populacional impõe os seguintes desafios. Na medida em que o processo de envelhecimento avança, especialmente via redução de mortalidade precoce, aumenta a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Então, e a sua repercussão vai dar exatamente na Seguridade Social. Como é que está a nossa Previdência? Já há um planejamento para aumentar a contribuição. Vamos ter que trabalhar mais. Os altos custos do SUS, aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e das neoplasias, necessidade de mudança de paradigma do cuidado, em especial na atenção primária à saúde. Então, nós temos que trabalhar em todos os níveis de atenção, mas especialmente na atenção primária à saúde. O envelhecimento no Brasil se deu de forma rápida e intensa. Olha, um desafio grande. Maioria com baixo nível socioeconômico e educacional, com uma alta prevalência de doenças crônicas causadoras de limitações funcionais e de incapacidade. A população idosa consome mais de 26% dos gastos de internações hospitalares do SUS. Né? Nós sabemos que uma criança permanece um dia de internação em torno de R$200. O idoso, mais de R$400. A criança fica uma semana, rapidinho se recupera. O idoso, se ficar uma semana, ele vai demorar 3 meses para se recuperar. Então, e nós temos um grande problema, isso aqui. Carência de profissionais qualificados para o cuidado com a pessoa idosa. Então, cada vez mais, nós temos que incentivar a capacitação na área da saúde do idoso e envelhecimento. Se vocês me perguntarem assim, qual é a principal ação do Ministério para você? Enquanto coordenadora da saúde do idoso, para mim, o mais importante é o que eu venho fazendo, investindo em capacitação. Tá? Metade do meu recurso, do meu orçamento da área, eu estou investindo em capacitação dos profissionais da rede. Bom, o envelhecimento humano é um fenômeno mundial, né? O mundo inteiro está envelhecendo. É um processo natural que ocorre durante toda a vida. Ninguém vai voltar. Ah, como eu queria voltar aos meus 25 anos. Eu adoraria também. Só que é impossível. Então, se é impossível, vamos fazer tudo para melhorar esse tempo que me resta, né? Com qualidade. O envelhecimento é um processo natural que ocorre durante toda a vida. Preservar a autonomia e independência funcional das pessoas idosas é um dos objetivos do SUS. Que a gente preconiza. Viva-se muito, mas viva-se com autonomia e independência. Autonomia e independência são conceitos distintos. Autonomia está ligada ao poder de decisão, ao poder de desenvolver suas ações de modo que você escolhe o que quer fazer. A independência é o ato de fazer. Então, uma senhora, uma pessoa idosa pode estar em cima de um leito, mas se ela tiver autonomia, ela vai dizer a hora que ela quer comer, a hora que ela quer tomar seu banho, o que ela quer fazer, o que ela quer vestir, né? Então, ela tem autonomia, isto é, ela tem poder de decisão. A independência é o ato de fazer. Tem autonomia, mas às vezes não consegue fazer sozinha, precisa de alguém para ajudar. Então, o que a gente quer? Envelhecer com saúde é um direito de cidadania. Está preconizado, inclusive, na nossa legislação. E a gente começa falando exatamente da nossa Constituição Federal. E eu digo sempre uma coisa.
se nós respeitássemos o que está na nossa Constituição Federal, nós não precisaríamos de tanto estatuto do idoso, da criança, da mulher, do adolescente, né? Era só o que está aqui, ó. Direito universal integral à saúde está lá determinado no artigo 230. A família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Então aqui já se preconiza a atenção integral à saúde da pessoa idosa. Nós temos a Lei Orgânica da Saúde, do SUS, né? Nós temos a Política Nacional do Idoso, a primeira política de 94, Decreto 1948 de 96, que diz o seguinte: assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia. Olha aqui, a palavra autonomia é fundamental. Integração e participação efetiva na sociedade. Reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS. Então, isso aqui já está preconizando, está lá dentro da Política Nacional do Idoso. Qual é o principal dentro da saúde do idoso? Exatamente como está a sua capacidade funcional. Que ele tem a sua hipertensão, seu diabetes, né? Ele tem as suas doenças osteoarticulares, mas que ele tenha plena capacidade funcional, isto é, condições de desempenhar suas atividades de vida diária o mais tempo possível, sozinho, sem depender de ninguém. Tá? Então nós precisamos exatamente isso aqui. Como ele consegue desempenhar suas atividades básicas, instrumentais e de vida diária. E o Estatuto do Idoso? Está aqui, lei, é uma lei, gente. 10.741 de 1º de outubro de 2003. Na realidade é uma lei novinha. E será que nós estamos seguindo essa legislação? Nós estamos respeitando o direito à saúde do idoso, que vai do artigo 15 ao 19? Que é muito pequenininho, né? Eu acho que precisaríamos de muito mais coisa. Mas aqui tem uma coisa interessante. No artigo 15, garantiu acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, a promoção, prevenção das doenças, promoção da saúde, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Né? Isso aqui é uma coisa meio antagônica na realidade. Nós temos muitas doenças que não afetam só os idosos, afetam os jovens também. Temos doenças que, por uma questão de incoerência, né, atinge o jovem. Né? Tem muito jovem hoje com hipertensão, com diabetes. Tá? Tem muito jovem aí com doença osteoarticular. Então, a prevenção e manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa. Isso aqui é fundamental. Se você não conhece o idoso que você tem na tua região, você não tem como programar em uma ação. Quantos idosos eu tenho vivendo aqui na região, na cidade de São Paulo? Quantos idosos independentes eu tenho? Quantos idosos frágeis? Quantos idosos acamados, atendidos pela Estratégia de Saúde da Família? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, como está a nossa população idosa? Fazendo um levantamento. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Isso aqui é um absurdo, nós não vamos dar conta. Nós não vamos. Então, às vezes eu recebo assim projetos para elaboração, construção de hospital para idosos. Não vai dar conta. Então, infelizmente, às vezes a gente dá um parecer contrário. Por quê? Se nós criarmos hospitais para idosos, não teremos condições de dar a devida assistência. Primeiro, titulados pela SBGG, hoje nós não temos 1.000 geriatras. Titulados pela SBGG, nós não temos nem 800, acho que está em 600 e poucos gerontólogos. Então, geriatria é a especialidade médica. A gerontologia é a ciência do envelhecimento, né? O estudo do envelhecimento, e na realidade nós chamamos de gerontólogos a todos os profissionais que têm a formação em gerontologia. Mas um geriatra, ele tem que ser, acima de tudo, um bom gerontólogo. A única sociedade brasileira médica que agrega profissionais médicos e não médicos é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, a visão tem que ser multidisciplinar.
multiprofissional e interdisciplinar. Nós temos que pensar sempre num trabalho em equipe. O médico sozinho não vai dar conta. Nós precisamos do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do assistente social, do odontólogo, do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, do arquiteto. Nós precisamos de profissionais cada vez mais com formação. Do advogado com formação em saúde do idoso, envelhecimento, e formação em gerontologia. Então, nós temos que brigar por isso. Unidade geriátrica de referência com profissionais especializados nas áreas de geriatria e gerontologia. O que nós precisamos ter são algumas unidades de referência para atender aos idosos que a gente chama de idosos frágeis ou em situação de vulnerabilidade. Então, essa é a nossa grande preocupação e nós estamos criando esse sistema. Tá? Apesar de não estar tendo muito apoio, mas eu estou brigando por isso. É isso que nós precisamos. Exatamente, será a unidade com porta fechada, que a pessoa idosa terá que ir, mas desde o momento que ela venha com uma referência. Atendimento domiciliar. Isso aqui, nós conseguimos, a portaria, a nova portaria sobre atendimento domiciliar está saindo. Vai ser uma portaria de atenção domiciliar, onde 80% provavelmente será clientela com mais de 60 anos. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes dos agravos. Bom, a reabilitação para uma pessoa idosa é fundamental. O idoso ele tem que ser estimulado, mesmo que ele esteja bem. Então, o estímulo a qualquer atividade física também faz parte. Por isso, o educador físico tem que estar junto. O nosso Pacto pela Vida 2006, pela primeira vez a saúde do idoso aparece como uma prioridade. E nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, de 19 de outubro de 2006, que é a reformulação, na realidade, da Política da Saúde do Idoso de 1996. E está aqui, ó, garantir atenção adequada e digna para a população idosa brasileira, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Direciona medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. Bom, novamente, qual é a finalidade? A manutenção e recuperação da autonomia e independência, tendo como ênfase os idosos frágeis ou em situação de vulnerabilidade. E o paradigma, capacidade funcional. Bom, o que nós queremos? Que nós tenhamos nas nossas unidades de saúde sempre a avaliação da capacidade funcional dos nossos idosos. Aquele idoso que vai à unidade de saúde, que haja, pelo menos, uma equipe pequena, um treinamento, eu não preciso ter titulado, porque eu não vou dar conta. Mas que eu tenha profissionais com conhecimentos básicos e que tenha condições de fazer uma avaliação da capacidade funcional daquela população idosa que procura a unidade. Na atenção básica, né, na atenção primária. Eu tenho que fazer isso com idosos independentes, para que eles não pulem para cá, que a gente consiga detectar antes a situação de vulnerabilidade. E temos que continuar acompanhando os idosos em situação de vulnerabilidade. Bom, a política preconiza a prevenção, a promoção, o tratamento, a reabilitação e o cuidado, tanto da população envelhecida, quanto daqueles que estão no processo de envelhecimento. E aí, isso aqui, na realidade, é um slide já tem algum tempo, mas é um slide que mostra muito bem. É por isso que eu continuo usando. A linha de cuidado ao idoso. Nós temos que nos preocupar, nós temos que pensar o seguinte: se nós temos aproximadamente 20 milhões de idosos brasileiros, desses 20 milhões, 70% é usuário do SUS. Então temos aí 14 milhões. Desses 14 milhões, nós sabemos que 80%, 70% a 80% estão muito bem, obrigado. É aquele idoso como Chico Buarque, é o idoso como Roberto Carlos, né? A própria Fernanda Montenegro já está nos 80, mas a gente tem que ficar de olho. E a fragilidade acontece da noite para o dia. Mas o que a gente quer? Que esses idosos independentes continuem com ações de promoção, de prevenção, de reabilitação, para que eles não pulem para cá. Nós temos um contingente de em torno de 25% que são os chamados idosos frágeis. E essa aqui é a minha grande preocupação. São aqueles idosos que estão acamados, aqueles idosos que são atendidos na estratégia de saúde da família, são aqueles idosos mais
preconizados como em situação de vulnerabilidade. São os idosos que vivem sozinhos, são os idosos que estão em instituição de longa permanência. Então, é desse idoso aqui, é o grande contingente nosso que a gente tem que cuidar. Mas a saúde sozinha não vai dar conta. Nós precisamos sempre da visão intersetorial. A saúde, a educação, assistência social, esporte, lazer, cultura. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Se falarem assim, o que a saúde está fazendo pelo idoso? Isso não é só a saúde. Todas as áreas são muito importantes. E nós temos aqui ações de atenção domiciliar, reabilitação, prevenção secundária. E aquilo que eu falei, ó. Nós temos aí 75% independentes. 20% com uma ou mais incapacidades, precisando de ajuda para desempenhar suas atividades de vida diária ou atividades instrumentais básicas de vida diária. 4% estão acamados. E 1% está em instituição de longa permanência. Instituição de longa permanência são os antigos asilos, abrigos, só mudou o nome, é a mesma coisa. E as pessoas dizem assim para mim, pô, mas essa asilo, abrigo não é de responsabilidade da saúde. É sim. É a casa do idoso e nós temos que entrar. Instituições filantrópicas e públicas. Porque as privadas, normalmente, os donos têm condições de mantê-las. E precisam manter. O que nós temos que fazer são verdadeiros mutirões para identificar essas instituições que são realmente sérias. E nós temos verdadeiros depósitos de velhos por aí. Fecha aqui e abre ali na esquina. Então nós precisamos nos unir. Ministério Público, Saúde, Assistência Social. Eu acho que nós temos que conselhos do idoso, Conselho de Saúde, para acompanhar e fiscalizar essas instituições. E aí eu pergunto como está a saúde dos brasileiros. Seria possível conseguir uma aguinha? Vai secando. Aqui, se fosse em Brasília, já não falava mais, né? Em Brasília estava... Ontem, eu estava no Rio Grande do Sul, fiquei no Rio Grande do Sul até quarta-feira. Quarta-feira eu voltei para Brasília. Eu estranhei, eu passei mal quando cheguei em Brasília. A secura lá estava em torno de 15%. Bom, e aí nós temos aqui ó, a saúde dos brasileiros. Aos 60, pelo menos 40% tem 3 doenças crônicas. Aos 75, 50% sofrem de 5 doenças crônicas, pelo menos. Aos 60, 60% das mortes são causadas por doenças crônicas. Aos 75, pelo menos 80% morre por doenças crônicas. 3 é o total de remédios que ingerem diariamente aos 60 anos. Aos 75, 6 é o total desses remédios. Aos 60, 5 dias é o tempo médio de internação hospitalar. Está tudo bem. Aos 75, 8 dias é o tempo médio de internação hospitalar. Olha que desafio que nós temos pela frente. E aí, ontem foi lançado, vou mostrar para vocês, eu trouxe, porque eu ganhei e vim lendo no avião. Ontem foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Eu vou passar aqui até para vocês darem uma olhadinha. Eu não deixo porque eu só tenho esse, eu recebi ontem lá e eles vão distribuir. E exatamente eu consegui incluir aqui a questão do envelhecimento. Daí, nós contribuímos, nós fomos colaboradores. Prevenção e promoção da saúde, envelhecimento ativo, atenção integral ao envelhecimento ativo, apoiar a estratégia de envelhecimento ativo na saúde suplementar. O que acontece? Nós vamos acompanhar também, nós vamos conversar com a ANS. A gente tem que conversar com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Prática da atividade física regular no programa Academia da Saúde. Essa portaria da Academia da Saúde foi lançada no dia 7 de abril pelo nosso ministro Alexandre Padilha. E está sendo financiada. São 3 modalidades de Academia da Saúde. Ela está sendo financiada pela atenção básica. Então, isso aqui também para a gente é uma conquista. Capacitação das equipes de profissionais da atenção primária à saúde para o atendimento, acolhimento e cuidado do idoso com doenças crônicas não transmissíveis.
Incentivar a ampliação da autonomia e independência para o autocuidado e o uso racional de medicamentos. Programas para a formação de cuidadores de idosos. Então, isso aqui foi inclusão nossa e foi uma conquista. Porque lá, infelizmente, ninguém lembra do idoso. Então, você tem que bater na porta e dizer, eu quero fazer parte desse estudo, eu quero fazer parte desse grupo. Porque senão, gente, as pessoas só pensam ainda na atenção materno-infantil, no crack e outras drogas, né? Então, o envelhecimento está ocupando espaço. Ontem, na abertura, o ministro falou muito bem, né, a preocupação dele com a população idosa. Bom, e aí nós temos as nossas diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Está aí, ó, promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais, implantação de serviços de atenção domiciliar, isso aqui nós já conseguimos também. Acolhimento preferencial em unidade de saúde, respeitando o critério de risco. O que é critério de risco? Você tem que ter uma equipe de porta de entrada, você tem que ter uma equipe de acesso que faça a avaliação daquela pessoa que está ali. Se você tem um idoso muito bem obrigado, mas você tem um jovem de 40 anos com dor no peito, a avaliação de risco tem que funcionar. Então você tem que ter pessoas preparadas, você não pode ter o vigilante para fazer, né, a recepção. Então nós temos que pensar. E recursos, sem dinheiro, ninguém faz nada. Gente, olha, eu estou correndo porque eu fico preocupada com o tempo, tá? Me deram aí, quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos, então tá bom. Tá, porque se alguém quiser perguntar, eu estou à disposição. E nós estamos aí preocupados que dentro da política está aqui a formação e educação permanente dos profissionais do SUS. Fortalecimento da participação social, é importante que o idoso participe. É importante o fortalecimento dos conselhos de direitos dos idosos. Estão acontecendo as conferências municipais, estaduais, e no final do ano, em novembro, 24, 25 e 26, acontecerá a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu sou representante do Ministério no Conselho Nacional do Idoso. Divulgação e informação sobre a política é importante, que não só a política, o estatuto também, que todos conheçam. Quem aqui já leu o Estatuto do Idoso? É que tem um grupo representado. Promoção. Hã? Tem um viés, né? É suspeito. Tem. Promoção, cooperação nacional e internacional de experiências. Então é importante que nós consigamos fazer intercâmbios, né, com os outros países, saber como é que está a atenção à pessoa idosa nesses países, e desenvolvimento de estudos e pesquisas. Isso aqui a gente tem que intensificar cada vez mais. Atenção à pessoa idosa tem como porta de entrada a atenção primária. Lógico, eu acho que a gente tem que orientar, quer dizer, a questão da hierarquização do atendimento, regionalização do atendimento. Se eu tenho uma unidade de saúde ao lado da minha casa, eu tenho que começar por ali. E se eu preciso de uma atenção especializada, eu vou, mas eu tenho que voltar. Então a gente tem que organizar, e a organização de serviço é local. E atenção, a pessoa idosa na atenção básica, a gente preconiza como? Promoção da saúde e prevenção dos agravos, são principalmente os idosos independentes. As unidades ambulatoriais de especialidade de reabilitação são os idosos mais frágeis. São os idosos que requerem uma atenção diferenciada. A gente precisa ter aqui profissionais com formação, com conhecimento em geriatria e gerontologia, exatamente para avaliar cada vez mais e acompanhar esses idosos. Nós precisamos, e eu digo sempre o seguinte, aquele profissional que conhece, que domina o assunto, que foi capacitado, ele começa a avaliar o idoso desde o momento que entra naquela porta. Então, esse olhar diferenciado se faz necessário. Tá? E é uma coqueluche. Quando a gente gosta, porque não é só conhecer, a gente também tem que gostar. Atender velho não é fácil. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que gostar. Quando eu comecei, em 1986, eu implantei um serviço de atendimento prioritário ao idoso no antigo PAN, do Extinto INAMPS, onde eu trabalhava. Cada vez que eu ia convidar um colega para participar da equipe, eu escutava coisas, esse colega era excelente profissional. Atendia todo mundo muito bem. Quando eu ia lá, vamos trabalhar comigo, vamos montar a equipe, vamos atender o idoso. Ah, Luísa, muito obrigada. Atender velho só não é comigo. Mas você é excelente. Ah, mas ficar só com velho, eu vou ficar velho mais cedo. Eu ouvia isso. Então, nós precisamos sim. Não é só conhecer. Gostar também é importante.
Unidades hospitalares. Nós precisamos de equipes preparadas, capacitadas, que acompanhem o idoso desde o momento da admissão até a sua alta hospitalar, evitando inclusive as complicações. Muitas vezes o profissional, ele erra até no diagnóstico por desconhecer. Por exemplo, existem coisas específicas do idoso. O idoso faz um quadro de delírio por conta de uma infecção urinária. Trata a infecção urinária que acaba o delírio. Acompanha, precisa. Os problemas do idoso dentro da rede hospitalar, principalmente os problemas de iatrogenia. Então a pessoa entra por conta de uma fratura de fêmur, morre por conta de uma pneumonia. O que nós precisamos? Exatamente dessa equipe. É com isso aqui que agora que eu estou brigando também. E torna-se muito difícil, porque na realidade nós elaboramos os projetos, as melhores ações, mas quem implanta e implementa são os municípios. Se o município não comprar a ideia, nada acontece. Se o gestor local não estiver sensibilizado com a questão do idoso, nada vai acontecer. Então, a gente precisa estar atento por conta dessas situações. Nós precisamos ficar atentos. E esse acompanhamento será exatamente, inclusive, com treinamento de cuidadores. Aquele idoso vai para casa e quem vai cuidar dele? Como será cuidado? Se ninguém sabe cuidar. Né? Então, quando eu falo na atenção ao idoso, nós temos uma rede de atenção ao idoso que perpassa todos os níveis de atenção. Nós temos aí o atendimento ambulatorial, o atendimento domiciliar, atendimento de urgência e emergência, atendimento em instituição de longa permanência, atendimento hospitalar. E nós precisamos de gente com formação em todos os níveis de atenção também. Tá? Para que haja realmente uma eficácia nesse atendimento. Bom, atenção à saúde da pessoa idosa requer organização de serviços. Se você não organizar o seu serviço localmente, você não vai conseguir dar conta. Tá? Criação de uma rede de atenção, organização da porta de entrada, acolhimento, humanização do atendimento. É interessante quando a gente fala assim, humanização do atendimento, parece que nós não somos humanos. Mas alguns realmente eu desconfio que não são. Né? Eu já vi, porque eu tenho 21 anos de ponta, e a gente acompanhava coisas do arco da velha. Utilização da referência e contra-referência, regulação, equipe multiprofissional interdisciplinar com conhecimentos, formação em geriatria e gerontologia. Acolhimento à pessoa idosa. Os profissionais de saúde deverão entender as questões do processo de envelhecimento e suas especificidades, reconhecer a necessidade da complementariedade interdisciplinar e integração entre a rede básica e o sistema de referência, facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de complexidade. Não adianta dar um encaminhamento na mão deles e dizer assim, olha, só procura um cardiologista aí em qualquer unidade de saúde. Isso não é maneira de você tratar ninguém, né? Muito menos uma pessoa idosa. Então, buscar referência, tentar um contato. Nós vamos chegar a um ponto que nós, com certeza, teremos as nossas unidades todas informatizadas. E aí você vai saber o que nós temos naquela unidade. Hoje já há, dentro do planejamento, o ministro Alexandre Padilha já está falando isso. Nós já estamos conseguindo informatizar muitas unidades de saúde. Então, para nós vai ser fundamental. E a implantação do cartão SUS é outro desafio. Bom, quais são os nossos resultados esperados? O que a gente quer daqueles procedimentos? Controlar doenças e agravos, evitar progressão para sequelas e complicações, reduzir mortalidade precoce. Um dos objetivos que está aí no nosso livrinho do Plano Nacional de Redução da Mortalidade por Doenças Crônicas é isso aqui, ó. Reduzir mortalidade precoce. Abaixo de 70 anos. Está lá. Né? Antigamente falava-se em 50, agora está em 70. Reduzir incapacidade e dependência. Melhorar a qualidade de vida. Bom, e nós temos algumas ações estratégicas, né, que são importantes, algumas ações para nós importantes. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, que inicialmente ela foi criada em 2007, aí em 2009 era só distribuído para a Estratégia de Saúde da Família. E hoje eu tenho preconizado que todos os idosos que são atendidos no SUS têm a sua caderneta.
Nós estamos reformulando, incluindo 3 itens importantes nela. Saúde bucal, que não havia. Eu acho que as pessoas esquecem que o idoso tem dente, ou não tem dente, ou tem câncer de boca, ou é desnutrido por causa da prótese mal adaptada, que ele usa há 10 anos, 20 anos. Então, o cuidado com a saúde bucal é fundamental. E nós estamos fazendo uma parceria muito grande com a coordenação de saúde bucal. Então, a gente precisa realmente, o idoso tem que ser visto da ponta do cabelo ao dedão do pé. Tá? Não dá para a gente compartimentar. 5. Bom, e a caderneta, ela tem alguns dados muito importantes. Identificação do idoso vítima de violência, que vive sozinho, caidor, ou em risco de quedas, sem rede de apoio, que faz uso de polifarmácia, que está com polipatologia, que vive acamado, o número das suas internações, as suas consultas, se ele está desnutrido. Então, dentro da caderneta, nós temos de relevante essas situações ainda. Na próxima, com certeza, nós vamos incluir mais 3 itens aqui. A saúde bucal, déficit cognitivo e... esqueci o outro. Bom, caderno de atenção básica é o nosso caderno que é distribuído para os profissionais da rede, para ajudar na elaboração dos protocolos clínicos, do diagnóstico e acompanhamento desses idosos. O nosso guia prático do cuidador, que a gente continua distribuindo para os municípios que fazem capacitação de cuidadores. Isso aqui realmente é o meu orgulho hoje. Quando eu cheguei na área em 2009, estava acontecendo a capacitação de 500 profissionais somente da região Norte e Nordeste. O Ministério pagando, a Fiocruz é um convênio com a Fiocruz e o Ministério paga. Eu renovei esse convênio no ano passado para 2.000 vagas, para contemplar a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com certeza tem gente aqui em São Paulo fazendo esse curso à distância. E nós estamos pagando 3 milhões de reais para a Fiocruz fazer esse curso. Com acompanhamento, eu sei quem são os coordenadores, são os coordenadores de saúde do idoso daqui, o Dr. Sérgio Pascoal, que é o coordenador daqui do município do Rio de Janeiro, município de São Paulo, e ele sabe quem são os profissionais que estão na rede, estão fazendo o curso. E nós conseguimos ampliar. Então, até 2012, nós vamos capacitar 2.000 profissionais e nós vamos renovar até 2015 mais 1.000 por ano. Bom, nós temos o Comitê Assessor de Prevenção da Osteoporose e Quedas em Pessoas Idosas, exatamente por conta da nossa meta de redução de internação por fratura de fêmur em 2%. Tá? E esse ano, dia 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Nós vamos fazer um evento, um encontro lá em Brasília, um encontro técnico e um encontro no Parque da Cidade. E a nossa campanha será prevenção da osteoporose da criança à pessoa idosa. Porque, na realidade, a gente tem que começar a olhar para as nossas crianças, porque hoje elas não pegam sol, elas não querem fazer atividade física, elas estão se alimentando mal. Então, a gente tem que trabalhar agora da forma realmente de ciclos de vida, desde a criança até a pessoa idosa. Bom, nós realizamos, em 2009 e 2010, 27 oficinas de prevenção da osteoporose, uma por estado, mais uma no município do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Nosso objetivo é reduzir exatamente em 2% sempre as internações por fratura de fêmur. Todos nós sabemos, quedas em pessoas idosas é um problema de saúde pública. O idoso entra no hospital. Eu conheço um caso de uma senhora de 72 anos, era mãe de uma colega que trabalhava comigo. Ela sofreu uma queda muito bem, uma senhora jovem, ótima, sem nada, sem problema nenhum. Ela sofreu uma queda na cozinha da casa dela, foi internada, uma fratura de fêmur, morreu em 45 dias, sem operar, que é pior, e num grande hospital do Rio de Janeiro. Bom, a política de saúde da pessoa idosa tem interface com todas as outras políticas, pois a criança, o adolescente, a mulher, o homem, preto, branco, índio, amarelo, irão envelhecer, assim como o deficiente, o penitenciário, o portador de transtornos mentais, ou são velhos ou ficarão, se não houver nenhuma intercorrência. A pessoa idosa perpassa por todos os níveis de atenção. Atenção primária, atenção especializada e atenção hospitalar. As urgências e emergências. A rede de atenção à pessoa idosa requer atendimento diferenciado, com profissionais com formação, treinamento em saúde do idoso e envelhecimento. Isso aqui foi quando eu fui exatamente defender lá o meu pedaço. Que ninguém estava querendo ver o envelhecimento, E eu consegui incluir como um dos objetivos estratégicos. E aqui eu digo o seguinte, a mudança no perfil epidemiológico da população, onde temos o predomínio de doenças crônicas não transmissíveis,
reforça a necessidade de serem criadas novas alternativas de atendimento voltadas para essa população, pois os anos vividos a mais requerem uma visão geriátrica gerontológica, baseada em conhecimentos específicos que possibilitem aos profissionais de saúde condições de avaliarem a saúde desses pacientes, trabalhando numa perspectiva de prevenção de agravos com foco na manutenção e na reabilitação da capacidade funcional da pessoa idosa. Uma atenção contínua e eficaz para a saúde e o bem-estar da população idosa requer diferentes níveis de intervenção dos serviços de saúde, adequados às distintas fases da enfermidade e ao grau de incapacidade. Deve estar baseada, em última instância, em uma atenção integral, adequada, de qualidade, humanizada e oportuna. Aí eu deixo aqui para vocês uma mensagem. Nascer é uma probabilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Obrigada. Agradeço a Luísa pelo esforço de falar no tempo que foi destinado.